Bom, né? Boa noite a todos, né? Como vocês estão? Vamos passar aí a semana bem, né? Prontos para ir para a nossa próxima aula dessa semana? Espero que sim. Vamos lá, né? A gente já comentou um pouquinho, né? Na aula passada sobre o nível de consciência. Né? O que é a consciência em si? Já trouxe alguns aspectos, né, e definições diferentes tipos de definições, né, que a gente tem dentro dessa consciência. Já entramos também um pouquinho em contato, né, sobre algumas estruturas neurofuncionais, neuroanatômicas. A gente já conversou também um pouquinho sobre inconsciente, sobre o campo da consciência, né, e sobre aqueles estágios, né, do sono não REM. Do sono REM, perdão. Né? Nessa aula de hoje, né, a gente inicia a nossa aula, né, conversando um pouquinho sobre o sono REM, né, alguns estágios aí desse sono REM, e a gente entra, né, nas alterações propriamente ditas aí da consciência, né, onde a gente tem, né, só para trazendo uma introdução, as alterações quantitativas e qualitativas. A gente vai diferenciar, né, entre a qualitativa e a quantitativa, certo? No mais, né, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, estou aí gravando esses vídeos no intuito de mostrar a vocês, ensinar, né, esse processo, né, tanto da psicoterapia dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental, como também, né, os princípios da psicopatologia. A gente começou falando sobre essas funções executivas, né, deu uma introdução às funções elementares, né, também chamada aí de funções executivas, né, por alguns estudantes, alguns psicólogos, né, entre outros vídeos aí que vão ser também gravados aí dentro da psicopatologia, né, para a gente começar a distinguir, né, de como a gente trabalha aí dentro da terapia cognitivo-comportamental algumas alterações, né, como a terapia cognitivo-comportamental ela pode auxiliar os pacientes aí com determinados transtornos que a gente vai trabalhar aí ao longo das aulas, tá certo? Mas espero que vocês tenham aprendido, tenha ajudado aí a vocês até aqui, nesse caminho até aqui, né? Quem não assistiu os vídeos anteriores, né, antes de assistir esse, eu sugiro que vocês assistam os anteriores, né, antes de vocês assistirem isso, para ficarem aí a par da situação, né, para não ficar perdidos aí durante a aula, tá certo? Mas sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula após a nossa vinheta. Né? Como já foi falado, né, nessa introdução aí, durante esse sono não REM, né, ocorre 4 estágios, tá certo? Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e, por fim, o estágio 4. No estágio 1, ele é o mais leve, né, e superficial, né, com atividades regulares do eletroencefalograma, né, em baixa voltagem, de 4 a 6 ciclos por segundo, né, 2 aí a 5% do tempo aí total aí do sono. Já no estágio 2, né, ele é um pouco menos superficial, né, contrastado do eletrocardiograma aí. Perdão, do eletroencefalograma aí, né, revelado aspectos fusiformes de 13 a 15 ciclos por segundo, né, fusos aí do sono, e algumas espículas, né, de alta voltagem, denominados aí complexos H, né, que é de 45 a 55% aí do tempo total aí do sono. Já no estágio 3, né, o sono é mais profundo, com o traçado do eletroencefalograma mais
identificado com ondas delta na atividade de 0,5 a 2,5 ciclos por identificado, né, com ondas delta é atividade de 0,5 a 2,5 ciclos aí por segundo, onde as ondas de alta voltagem, né, de 3 a 8% aí do tempo total do sono. Né? E, por fim, no estágio 4, né, é o estágio do sono mais profundo, né, com predomínio de ondas deltas traçados bem lentificados, né, é a mais difícil, né, de despertar alguém no estágio 3 e 4, podendo, então, o indivíduo apresentar-se confuso ao despertar, ao ser despertado nesse estágio 4 aí do sono, né, o sono mais profundo, entre 10 a 15% aí do tempo total aí do sono. O sono REM, por sua vez, né, não se encaixa em nenhuma dessas 4 fases. A sua duração total em uma noite perfaz aí de 20 a 25% do tempo total, né, do sono. É um estágio peculiar, né, cujo padrão desse eletroencefalograma é semelhante ao do estágio 1 aí, do não REM. Né? O sono REM não é, entretanto, né, um sono leve, tampouco profundo, né, mas um tipo de sono qualitativamente diferente. Né? Caracteriza-se por instabilidade no sistema nervoso autônomo simpático, com variações da frequência cardíaca e respiratória, da pressão arterial, do débito cardíaco e também do fluxo sanguíneo cerebral. No sono REM, há um padrão, né, de movimentos oculares rápidos e conjugados, né, movimentos oculares sacráticos, né, bem como um relaxamento muscular profundo e generalizado, que é a atonia, né, muscular, interrompendo esporadicamente por contrações de pequenos grupos musculares, como, por exemplo, os dos olhos. É durante esse sono REM, né, que ocorre a maior parte dos sonhos. Né? Em 60 a 90% das vezes, se o indivíduo for despertado durante a fase REM, relatará que estava sonhando durante o sonho do sonho REM. O sono REM, né, dá-se a ativação das vias neurais que ligam o tronco cerebral ao córtex occipital, que são as chamadas ondas genículo-occipitais. Tal ativação cerebral das áreas occipitais se relaciona ao caráter visual, né, dos sonhos, como será comentado a seguir, né, adiante. Dito isso, né, o que seria, né, o sono normal? Pois bem, várias estruturas neuronais, né, têm sido relacionadas com o controle dos estados de vigília e de sonhos não REM e o sono REM. Né? De fundamental importância na regulação fisiológica do sono é o núcleo supraquiasmático, né, localizado no hipotálamo anterior. Além dele, são também fundamentais estruturas como a glândula pineal, né, que secreta melatonina e funciona como oscilador que controla o ritmo sono-vigília, né, num período aí de 24 horas. Os sistemas reticulares mesencefálicos e bulbares, e os geradores do sono REM, né, localizado na ponte. Quimicamente, neurônios aminérgicos, colinérgicos e histaminérgicos estão envolvidos aí de forma mais estreita aí nos mecanismos neurais aí do sono. Como a gente determina, né, o sonho, né? O que é o sonho? Pois bem, o sonho é um fenômeno associado ao sono que pode ser considerado uma alteração normal aí da consciência. Né, sem dúvida, uma experiência humana fascinante e enigmática.
nas mais diversas sociedades ao longo da história, ele tem exercido grande curiosidade, sendo interpretado aí das mais diversas formas. No século XIX, tornou-se o sonho como um modelo aí de loucura, né? Pois para o francês, né, Montreal de Tunis, a loucura é um sonho do homem acordando uma espécie de invasão de vigília pela atividade orínica. Também o antropólogo inglês Elder Burmet formulou a hipótese que o sonho, com suas visões arrebatadoras, seria, né, a experiência humana que teria dado origem à crença em seres espirituais e possivelmente as religiões. Apesar dessas teorias, né, teriam sido abandonado, o sonho permanece como uma experiência grande a ser desvendada. Dito isso, né, a gente entra agora, né, nas alterações, né, do nível de consciência, certo? Dentro dessas alterações de nível de consciência, a gente tem as alterações quantitativas, né, e as alterações qualitativas. A gente começa, né, comentando, né, nessa aula agora as alterações quantitativas. Né? Dentro das alterações quantitativas, você tem a redução do nível, né, da consciência e também tem o grupo de perdas abruptas da consciência. Entrando no quesito das reduções de nível de consciência, a gente tem 4 tipos de níveis de níveis aí de redução da consciência, né, que são a primeira, a mais leve de todas, a obturação. Segundo, tupor. Terceiro, sopor. Né? E, por fim, a quarta, coma, onde a gente tem a ausência total aí do nível de consciência. Na obturação, que a gente encontra, né, vai encontrar a turbação da consciência ou sonância patológica leve. Né? Trata-se de um rebaixamento da consciência em um grau leve a moderado. A inspiração inicial do paciente, na inspiração inicial, o paciente pode estar claramente sonolento, né, ou parece disperso, o que pode dificultar o diagnóstico desse estado. De qualquer forma, há sempre a diminuição do grau de clareza do sensório, com lentidão na compreensão e a dificuldade de concentração. Nota-se que, né, o indivíduo tem dificuldade para entregar as informações sensoriais oriundas do ambiente. Assim, mesmo não se notando a sonolência do paciente de forma evidente, observa-se nos quadros de observação que a pessoa se encontra um tanto perplexa com a compreensão dificultada, podendo o pensamentos que expressa revelar confusão mental. No geral, o indivíduo diminui a atenção, né, para as solicitações externas, né, dirigindo-se para a sonolência. Já se pode observar alguma identificação no traço eletroencefalográfico. Né? Lembra que a gente já comentou, né, quando a gente há essa diminuição, né, do nível de consciência, consequentemente há a diminuição aí da atenção, a diminuição da memória, né, e consequentemente as outras funções executivas, né, como já foi comentado, que é a consciência como se fosse aí a base aí de uma pirâmide, onde a consciência sustenta todas as outras funções executivas. Né? Quando tem um nível, abaixamento, né, desse nível, a redução desse nível aí de consciência, consequentemente as outras funções executivas também vão ter um grau aí de diminuição. Certo? Na tupor, né, que é o segundo grau aí do nível aí de redução da consciência, você vai encontrar, né, um grau mais acentuado
do rebaixamento da consciência, né? O paciente está evidentemente sonolento, responde ao ser chamado, apenas de forma energética, e depois, né, volta ao estado de sonolência evidente. A resposta aos estímulos externos, quando solicitado energicamente, é mais curta do que nos estados de obnubilação, mas menos frustra do que no estado aí de supuro, né? Então, o grau aí mais de maior redução aí do nível de consciência, onde o paciente só responde a respostas com estímulos dolorosos. Na obnubilação e no torpor, né, o paciente pode ainda apresentar traços de crítica e pudor, tentando cumprir as partes íntimas do seu corpo, por exemplo, com o cobertor, quando em uma enfermaria ou emergência no hospital. No supor e no coma, tal pudor e crítica de situação não existe mais, estando o indivíduo totalmente consciente, indiferente à exposição íntima, né, o que deve ser evitado sempre que possível em respeito aí à pessoa. No supor, né, você vai ver que aí é o terceiro nível de redução, né, o terceiro onde o paciente só responde aí a estímulos dolorosos, né, é o estado de marcante e profunda turbação da consciência, de sonolência intensa, né, da qual o indivíduo pode ser despertado apenas por um tempo muito curto, né, por estímulos muito energéticos, do nível aí de uma dor intensa, né, ou seja, ele só responde a estímulos dolorosos. Nesse momento, né, o paciente pode revelar faces de dor, né, e ter alguma gesticulação de defesa. Retorna, então, muito rapidamente, em segundos, a quase ausência da atividade aí consciente. Portanto, aqui ele sempre se mostra intensamente sonolento, quase em coma, embora ainda possa apresentar reações de defesa muito esporádicas e incapazes, né, de qualquer ação espontânea. A psicomotricidade encontra-se mais inibida do que nos estados de obnubilação e de torpor. O traçado eletroencefalográfico acha-se global e marcante e lentificado, podendo surgir as ondas mais lentas do tipo delta e teta. E, por fim, né, o coma, onde tem ausência total, né, da consciência, o paciente está inconsciente, né, que é a perda completa da consciência, né, o nível mais profundo aí, de rebaixamento do nível aí, do seu nível de consciência. No estado de coma não é possível qualquer atividade voluntária do consciente. Além da ausência de qualquer indício de consciência, os seguintes sinais neurológicos podem ser verificados, como, por exemplo, movimentos oculares errantes, com desvios lentos e aleatórios, nistagmo, transtorno do olhar conjugado, anormalidade dos reflexos oculocefálicos na cabeça, como por exemplo cabeça de boneca, né? E óculo vestibular, né? Calórico, nem a ausência aí do reflexo de acomodação, né? Onde aí o paciente está em total, né, inconsciência. Além, né, do nível de além disso, né, dependendo da topografia e da natureza da lesão cerebral, né, caso haja uma lesão cerebral, caso, né, o motivo do paciente estar com esse nível tão rebaixado de consciência, no caso do coma, né, e da natureza da lesão cerebral, né, podem ser observadas rigidez de decorticação, né, ou de descerebração, né, onde aí a possível, né,
morte cerebral. Anormalidades difusas ou focais do traçado eletroencefalográfico, né, com lentificações importantes de presença aí, de ondas patológicas. Né, o grau de densidade de como são classificados de 1 a 4. Né? 1 é semicoma, 2 coma superficial, 3 coma profundo e 4 coma depácia, que é o nível mais elevado aí do coma. Já as perdas aí abruptas da consciência, a gente tem três tipos de perdas abruptas. Primeiro, né, a lipotimia, né, que é a perda parcial e rápida. Uma síncope, que é a perda completa e súbita, né, que é o tipo de um desmaio, só que um desmaio de forma rápida, né, e o desmaio, propriamente dito, que é o termo popular equivalente aí a perda aí da consciência. Né? Vários fatores e condições médicas, né, e psicopatológicas podem produzir a perda abrupta da consciência. Né? Tal perda pode ser causada por fatores emocionais, neurofuncionais ou orgânicos de diversas naturezas. Né? Podem também, né, ser rapidamente reversíveis ou irreversíveis, indicando aí quadros orgânicos mais graves. As perdas abruptas e transitórias duram geralmente segundos a minuto da ocorrência, né? Recebem várias denominações médicas e populares, que são, né, lipotimia, síncope, desmaio e perda aí, da consciência de outra natureza. A lipotimia se caracteriza por perda parcial e rápida da consciência, dura apenas segundos. Geralmente com visão borrada, palidez da face, suor, frio, vestígios, né, e perda parcial e momentânea do tônus muscular dos membros, com ou sem queda do corpo ao chão. A pessoa tem a sensação desagradável de que vai desmaiar. A lipotimia é rápida e completamente reversível. Às vezes utiliza-se o termo lipotomia para descrever a fase inicial aí da síncope. Já a síncope designa um colapso bem súbito, com perda abrupta e completa da consciência, perda total do tônus muscular, com queda completa do chão. O mecanismo básico é a instalação rápida de irrigação cerebral insuficiente por causas diversas. A síncope pode ou não ser reversível, dependendo aí dos fatores causais envolvidos aí. Já o termo desmaio, né, é uma designação não médica da linguagem comum, que aí, geralmente significa uma perda abrupta da consciência. Corresponde de forma genérica aos termos médicos síncope ou lipotimia. Aí, tanto faz aí, do termo que vocês utilizam aí. Né? Tanto o desmaio como, tanto como a síncope como a lipodemia. Agora a gente traz um pouquinho uma síndrome psicopatológica, né, associada aí ao rebaixamento prolongado da consciência, que é o delirium. Né? Não é delírio, né, que é juízo de realidade, onde o paciente tem aí um juízo de realidade, né, disfuncional, digamos assim. No delirium é nível de consciência rebaixado, que é o termo atual mais adequado para designar a maior parte das síndromes confusionais agudas. E o termo paciente confuso, né, muito usado em serviços de emergências e enfermarias médicas, refere-se a tais síndromes confusionais, ou seja, ao delírio. Cabe ressaltar que esses termos, que é o síndrome confusional e paciente confuso, dão ênfase aos aspectos confusos do paciente, do pensamento e do discurso do paciente, que fala incongruente com discurso, conteúdos absurdos e sem articulação lógica, né? Um dos traços do delírio, mas não necessariamente o mais importante ou mais frequente. Daí a opção
preferencial de se utilizar o termo delírio em vez de, assim, uma síndrome confusional. O delírio é uma das síndromes mais frequentes na prática clínica diária, principalmente em pacientes, né, com doenças somáticas emergenciais, enfermarias médicas e geriátricas, né, idade aí avançada. O delírio diz respeito, portanto, aos vários quadros com rebaixamento leve a moderado do nível de consciência, acompanhados de desorientação temporoespacial, dificuldade de concentração, perplexidade, ansiedade em graus variáveis, agitação ou lentificação psicomotora, discurso ilógico e confuso e ilusões ou alucinações quase sempre visuais. Trata-se de um quadro que oscila muito ao longo do dia. Geralmente o paciente está com sensório claro pela manhã e no início da tarde o nível de consciência afunda, piorando no fim da tarde e à noite. Podem surgir, então, ilusões e alucinações visuais, bem como identificar-se a desorientação e a confusão do pensamento e do discurso, com a possibilidade de haver aí também, né, uma agitação psicomotora e sudorese. Como eu já comentei, né, não se deve confundir delírio, né, que é o quadro sindrônico causado por alterações do nível de consciência em pacientes com distúrbios cerebrais agudos, com o termo delírio, né, que é a ideia delirante e alteração do juízo de realidade encontrada principalmente em psicóticos esquizofrênicos ou em outras psicoses da vida. Né. Outras síndromes, né, com um rebaixamento prolongado ao nível de consciência, é o nosso próximo tópico aí que a gente vai conversar. O estado onírico ou oniroide, né, que é o termo da psicopatologia clássica, para designar uma alteração da consciência, na qual, paralelamente à turbação da consciência, o indivíduo entra em um estado semelhante a um sonho muito vivido. Em geral, predomina a atividade alucinatória, visual intensa com caráter cênico e fantástico. A pessoa vê cenas complexas, ricas em detalhes, às vezes terríficas, com lutas, matanças, fogo, assalto, sangue, entre outros. Há uma carga emocional marcante na experiência onírica, com angústia, terror, né, ou pavor. O doente, né, manifesta esse estado onírico angustioso, gritando, movimentando-se, debatendo na cama, né, representando, às vezes, sudorese profunda. Geralmente, amnésia, né, consecutiva ao período aí em que o doente permanece nesse estado onírico, né, que é quando você tem, né, a amnésia aí está ligado aí à memória, né, como a gente já vai explicando, né, quando você não tem consciência, você não tem atenção, você não tem memória, você não tem outras, né, a linguagem, você não tem as outras funções executivas funcionando. Tal estado ocorre com mais frequência devido a psicose tóxica, né, síndromes de abstinência de substâncias com maior frequência aí no delírio tremens, né, e quadros febris tóxico-infecciosos. Alguns autores também descrevem estados oníricos em pacientes com psicose, no caso da esquizofrenia, mania e depressão aí, psicóticas. Mas nessa acepção, o termo não tem sido mais utilizado. Na prática, o estado onírico ou estado tipo sonho tem sido cada vez mais absorvido pela categoria ampla aí do delírio. E o termo amícia era utilizado aí na psiquiatria clássica, né,
para designar quadros mais ou menos intensos da confusão mental, o rebaixamento aí do nível de consciência com excitação psicomotora, marcada aí, marcada incoerência do pensamento, perplexidade e sintomas alucinatórios, com aspecto de sonho, né? Assim como para o estado onírico, atualmente se tende a designar a amnésia com o termo aí de delírio. E aí a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Essa nossa aula de hoje, gente, um pouquinho para falar dessas alterações quantitativas da consciência. Né? A nossa próxima aula desse tema será para falar sobre as alterações qualitativas da consciência e algumas curiosidades que eu vou trazer aí para você na próxima aula. Deixo aí meu e-mail, né? Fiquem à vontade, né, para tirarem dúvidas utilizando esse e-mail. Eu vou estar aí à disposição de vocês, né, para ajudá-los aí da melhor forma possível. Caso queira também utilizar, né, a descrição, os comentários desse vídeo para fazer tirar dúvidas, fique à vontade também. Estarei aí à disposição de vocês para ajudá-los aí também na melhor forma possível, certo? No mais, espero que tenha gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês, né, a entenderem o processo aí das alterações, principalmente as alterações qualitativas, né? Quantitativas, perdão, a gente vai conversar na próxima aula já as qualitativas. Né, tenha ajudado aí vocês. Né? Tenha uma excelente semana, né, e nos vemos na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui.